Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA, aquele título de renda fixa que te protege da inflação no longo prazo, porque as taxas estão desabando e todo mundo preocupado. É hora agora de marcação a mercado para quem comprou com uma taxa boa? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba todos os dias gratuitamente um vídeo aí para você se manter bem informado, porque 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Já venho avisando isso e venho explicando para você. Sem enrolação, vamos começar a olhar aqui as taxas de curto prazo do IPCA 2026. Lembrando que esse título tem vencimento em 2026, só que você pode vendê-lo antes, você não precisa aguardar até a data de vencimento. Veja nos últimos 30 dias o que aconteceu. Tivemos uma taxa que chegou aqui a 5,26 e a clara tendência de queda. Veja que ela vem caindo e na última sexta-feira, dia 10 de dezembro de 21, ela não caiu, ela desabou, saiu de 4,99 para 4,85, registrando aí a menor taxa que nós temos nos últimos 30 dias, talvez até mais, ó. É verdade, desde o dia aqui 18/10 não tínhamos uma taxa tão baixa, as taxas voltando aí para um patamar próximo do patamar histórico, e é sobre isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje, e em particular a essa taxa, mostrando para você graficamente qual é a minha visão. Só que volto a dizer, aqui não faço indicação de investimento, trago tão somente informação para que você tome a sua decisão. Veja aqui comigo o gráfico também de fechamento do IPCA 2035. O cenário é o mesmo, com queda forte na taxa, você verifica aqui nos últimos dias. Se abrirmos aqui para 90 dias, veja, 10 de dezembro foi 5,02. 5,02 é uma taxa praticamente aqui, ó, um pouco acima do dia 14 de outubro. Então verificamos aí que também as taxas estão caindo para esse título. E por fim, antes de mostrarmos graficamente, vamos olhar o 2055. Veja que o gráfico não ajuda muito, porque como ele tem pagamento, não é esse aqui não, é esse 2045, que é o IPCA principal. Chegou a 5,54 e também aqui, ó, 5,02. Taxas em queda. Para quem comprou aqui no finalzinho de outubro ou no início de novembro, deve estar sorrindo e se perguntando: é hora de vender? É hora de comprar mais? Agora nós vamos mostrar estatisticamente as informações para que você entenda o momento. Só que antes, a pergunta que eu mais respondi essa semana foi sobre o título prefixado. Qual é o momento dele? Por isso eu já quero te indicar esse vídeo aqui no alto. O prefixado tá caro? Tá barato? O que fazer? Assista que você vai entender. Bom, olhando então aqui primeiro as melhores taxas e os melhores preços para o Tesouro IPCA 2026. O que nós temos aqui? Bom, em setembro a taxa média havia aumentado e ela fechou em 4,55 na média. O que nós fazemos aqui? Pegamos todas as taxas do ano de 2021 e tiramos uma média. Qual foi a taxa média em cada mês? E aí verificamos então que em julho subiu, em agosto subiu bastante, em setembro voltou a subir, em outubro mesma coisa e em novembro. Quando aqui está verde, significa que a taxa média está na melhor oportunidade, ou seja, estamos com taxas no histórico de 2021 oportunas. Só que nós vamos detalhar um pouco mais agora. Dezembro de 95, você veja que a taxa média já está caindo em relação a novembro de 21. Perdão, dezembro de 21 e novembro de 21. Porque a taxa média de novembro foi 5,22. Só que um fato interessante que você tem que acompanhar aqui é que essa taxa média de novembro, ela foi muito fundamentada principalmente aqui no início de novembro. Veja que em outubro a taxa chegou no seu máximo valor, lá no dia 29/10, chegou a 5,70, que foi a melhor taxa que nós observamos aqui. E aí o que aconteceu? Depois de alcançar esse ápice, ela começou a ceder. E ela vem cedendo, inclusive agora no mês de dezembro. Então, traduzindo para você, o melhor quartil, ou seja, as 25 melhores taxas do ano, estão aqui entre 4,59 e 5,70. É essa faixa de intervalo das melhores taxas.
Veja que aqui no dia 10/12 está em 4,91. Ainda está no melhor intervalo de taxas para o IPCA 2026. Só que se nós formos olhar aqui em termos de preço, porque o que significa o preço? Você quer pagar barato. O preço mais barato foi 2.840 e a faixa de preço melhor ia até 2.923. Veja que nós já saímos dessa faixa desde o dia 10 de novembro. E agora você olha aqui, ó, a cor vermelha. Significa que nós estamos na faixa de preço mais cara desse título no ano de 2021. Ou seja, em termos de preço, a oportunidade não está boa, não está interessante. Mas se você olha para o longo prazo, o que significa? Esse título te paga a inflação, que está aí estimada aí em 6% aproximadamente ao ano, além de te pagar uma outra taxa, que está próxima de 5%. Você estaria ganhando aí ainda aproximadamente 70%, 80% acima da inflação. E como é juros sobre juros, juros compostos, eles vão rendendo ao longo do tempo. Então vamos lá, se você está olhando para o longo prazo, não está ruim, não está na melhor oportunidade. Agora, se a sua visão é de curto prazo, acompanha isso que eu vou te falar aqui agora. Só que antes, dê aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal e não deixe de assistir aqui no alto para onde vai a taxa Selic em 2022. Qual é a projeção do mercado? Será que vale a pena Tesouro Selic agora? Assista que você vai gostar. Vamos lá, vamos mostrar graficamente aqui os juros futuros. O que é o juro futuro? É a projeção do mercado para quando vai o juro em 2026. Então o mercado diariamente revisa, refaz essas projeções. E por que é importante você saber a esse respeito? Para que você entenda que diariamente são feitas projeções. Então eu vou voltar aqui para que você entenda. Veja que aqui no mês de agosto até aproximadamente o mês de outubro, o que nós verificamos aqui? Uma taxa girando num determinado intervalo, que ia aqui de aproximadamente 9,90 até uma faixa de 10,50. Esse era uma faixa de preço que o mercado ficava girando. Vamos verificar como estavam as taxas aqui no Tesouro Direto para que você entenda o que eu estou falando. Quando colocamos aqui no IPCA 2026, vamos abrir um pouco mais. Então eu estou falando do intervalo que vai aproximadamente da segunda quinzena de agosto até a primeira de outubro. Então verifica aqui comigo o que estava acontecendo nesse período de agosto. Veja, segunda quinzena de agosto, está aqui, ó, 4,54, ela ficava girando, chegou a 4,70, caiu para 4,33, ficou girando aqui, ó. Tá vendo? Reflete claramente esse intervalo. Mas aí o que aconteceu? Quando nós entramos aproximadamente no dia 19 de outubro, as taxas explodiram, foram bastante para cima. E isso refletiu claramente aqui nas taxas do Tesouro. Veja aqui, ó, dia 19 de outubro. Olha aqui, ó, saímos desse intervalo e a taxa veio lá para cima, ó, 5,14. E aí não parou mais de subir. Então tá aqui, ó, o juro futuro atingiu o seu máximo valor ali, ó, entre os dias 28 de outubro até o dia 3 de novembro. Olha o que aconteceram com as taxas aqui do IPCA também nessa data. Tá aqui, ó, 28 de outubro, 29 de outubro e dia 1º. Veja o que aconteceram. As taxas dispararam nesses dias. Então, os juros futuros traduz claramente esse movimento de taxa. E o que aconteceu? Bom, nós chegamos aqui numa taxa altíssima e ela veio caindo. Se nós formos comparar, a queda dos juros futuros está em 19%, desde a máxima alcançada lá no dia, então aqui, foi nessa data, dia 28 para 29 de outubro, e agora na taxa que nós fechamos no último dia aqui de dezembro. Dia 10 de dezembro. Muito bem, dito isso, você já está vendo aqui por cada um desses itens que a tendência é de queda. E o que facilita você entender essa confirmação da tendência de queda? Novamente, são essas médias que eu trago para você. A linha verde é a de curto prazo. É a média dos últimos 21 dias. A amarela aqui é a média de 50 dias, uma média de médio prazo. E essa vermelha aqui embaixo é uma média de longo prazo. Então veja que tanto a linha verde quanto a linha amarela já estão claramente apontadas para baixo. Significa que as médias já indicam claramente que a tendência é de curto prazo.
O que nós confirmamos aqui por cada um desses candles, essas velas em vermelho, ou seja, projeções diárias do mercado de queda dos juros futuros. Sendo que aqui no último dia de dezembro, dia 10 de dezembro, o último dia útil que nós gravamos, o que tem acontecido? Ela desabou, caiu 2,27. Qual foi a justificativa disso? Foi a projeção, então, que o mercado tinha feito da inflação em novembro acima de 1%. E ela veio bem diferente, veio bem melhor do que se esperava. E aí, se a inflação está mais baixa, o mercado reprecifica, então, esse custo e passa a ofertar uma taxa menor. Muito bem, e qual é a faixa que eu acredito que ele pode se concentrar? É essa faixa aqui em laranja. Volto a dizer, eu já havia falado há 2 semanas que ele poderia voltar para essa faixa, entre 10,5 e 9,85. Na minha visão, o mercado estabiliza agora nessa faixa e tende a ficar um pouco maior nesse intervalo. Por quê? Foi um intervalo respeitado durante um bom período de tempo, mais ou menos aqui de agosto até aproximadamente outubro, 2 meses ficando nessa faixa. Além disso, é um intervalo que a média de 200 dias está chegando próxima também. Então isso reforça esse intervalo. Só que veja, o que reforça que nós ainda estamos numa tendência de queda são esses volumes aqui. Na data que nós temos dessa semana, o volume está aqui, ó, nessa linha azul que você verifica sobre essas barras. Veja que a média do volume estava aqui. E nesses últimos 3 dias, com essas quedas, veja o volume comprador aqui como foi. Ou seja, o mercado apostando realmente na queda. Só que ele não deve cair mais, e agora eu quero explicar aqui para você por que ele não deve, a tendência não é de queda mais forte, pelo menos nesse período de tempo. Por causa desse indicador aqui, o RSI. Toda vez que ele chega aqui para baixo de 30 e ele já está em 27, indica então que o mercado está sobrevendido. A tendência de queda não é mais forte, é uma tendência fraca, não deve ser tão forte assim. Então isso reforça essa estabilização de preço nesse intervalo. Vai acontecer isso? Não sei, mas eu sei o seguinte, que se você deixar aí o super like, vai ajudar muito aqui o nosso canal, a nós podermos estar trazendo vídeos diários aqui para você e manter você bem informado. E te manter bem informado também é falarmos sobre o leilão do Tesouro Nacional. Não deixe de assistir aqui no alto o que os grandes investidores fizeram nessa semana. Teve título que foi um fracasso, mas teve título que os bancões compraram a rodo. Assista lá para você entender. Falando agora do IPCA 2035, um título que vence um pouco mais para frente. Mas o cenário é o mesmo. Eu vou mostrar aqui graficamente para você entender aqui. O que nós tínhamos aqui, ó, a taxa do mês de julho, ela ficou praticamente estável em relação a junho. Só que depois, veja, em agosto subiu. Em setembro, tá aqui, ó, 4,75, subiu de novo. De setembro para outubro subiu muito, subiu para 5,17. Já em novembro começou a diminuir, 5,24, subiu mais pouco e agora está caindo. 5,13% é a taxa média do mês de dezembro que nós temos aqui. E aí temos uma queda de 11 pontos percentuais em relação à taxa média de abertura de novembro. Então verifica aí, o cenário é de queda. E o que reforça esse cenário de queda? É esse olhar mais detalhado aqui que nós verificamos desde a data que ela atingiu o máximo valor. 5,65 foi a melhor taxa no dia 29 de outubro. E veja que desde então a taxa não ficou nesse valor. 5,40, 5,58, 5,39 e ela veio baixando aqui, ó, sendo que quando entrou no mês de dezembro, a taxa já vem indicando aqui que dificilmente vai voltar para esse valor acima de 5,20. Veja que desde que entramos no mês de dezembro, somente um dia ela foi a 5,23 e agora está em 5,08. Então 5,08 foi a taxa de abertura do dia 10 de dezembro e a taxa média de dezembro 5,13. Então estamos numa tendência de queda. Mas vamos analisar o melhor quartil. A melhor faixa de abertura das taxas no ano de 2021 está entre 4,78 e 5,65. 4,78, veja que é o intervalo que nós temos aqui. E 5,65 foi a melhor taxa. Fechamos em 5,08 e estamos ainda nesse intervalo. Praticamente aí no meio desse intervalo, mas com uma tendência de queda nessa taxa. E o melhor preço está entre 1.764, 1.764 e 1.922. Só que veja, se já ainda estamos na melhor faixa aqui em termos de taxa, não podemos falar o mesmo para preço. Você viu que o preço já ficou amarelado. O que é o amarelado?
é aquela faixa de preço que não está mais nas grandes oportunidades. Porque aqui, ó, saiu de 1,922. Quando saiu desse intervalo, já não temos mais o preço mais atrativo, a melhor oportunidade. Só que lembre, isso estamos mostrando para você aqui que quer comprar esse título e quer ter uma visão aí de não levá-lo até o vencimento. Então aqui é para você que tem uma visão mais de curto prazo. Porque se você tem visão de longo prazo, você ganha a inflação e, além disso, a taxa pré-fixada. Só que veja, 2035 já é um título que tem muita oscilação ao longo do tempo. Então, se você compra esse título, você tem que ficar atento que ele pode oscilar e você tem que ter estômago, visão de longo prazo. Vamos falar agora do IPCA 2045. Só que antes, não deixe de assistir a essa dúvida aqui do nosso internauta. São dúvidas que você coloca, eu respondo. E se a dúvida é interessante, gravamos um vídeo detalhando porque é interessante divulgar para todo mundo. 2045. Como você já sabe, as taxas são iguais ao 2035. Exatamente isso que você ouviu. IPCA 2035 e IPCA 2045 têm exatamente as mesmas taxas. Eu sei, você também deve estar estranhando, assim como eu. Um prazo maior deveria oferecer uma taxa maior, mas não é assim que o Tesouro opera. Então vamos falar somente então do preço. Qual é o preço? O melhor intervalo de preço está aqui, entre 1.019 e 1.202. Então veja que esse título ainda está nesse intervalo. Então estamos ainda na melhor faixa de taxas, como também na melhor faixa de preço. Só que veja que ele já está em 1.182. Eu não estranharia se na próxima semana já saísse, inclusive, da melhor faixa de preço. Porque como está em tendência de queda as taxas, quando as taxas caem, o preço sobe. Então, se nós continuarmos com essa tendência aí no curtíssimo prazo, que é de uma semana que atualizamos esse vídeo, poderemos ter, então, a saída da melhor faixa de preço. Só que lembre-se, esse é o título IPCA com maior vencimento que nós temos no Tesouro Direto. São mais de 20 anos. Então, quem compra ele tem que ser uma pessoa paciente para não ficar assustado com as grandes oscilações de mercado. E aí, você gostou desse vídeo? Então não deixe de dar o super like, compartilhar com os amigos que não conhecem o Tesouro Direto, porque 2022 é o ano da renda fixa. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho aqui nas melhores taxas e nos melhores preços. Um abraço e até o próximo vídeo.